Chegou a hora do Ocorrências Policiais, trazendo os principais destaques do cenário do crime nas últimas horas. E hoje a edição é exclusiva sobre o caso dos abusos que foram relatados por diversas vítimas que aconteceram aqui na cidade de Tijucas, alguns há mais de 10 anos. A gente vai receber aqui no Ocorrências Policiais uma das vítimas e também o delegado de Polícia Civil aqui de Tijucas, o Aderlan Camargo, que está responsável pela investigação do caso. Lembrando que o Ocorrências Policiais tem um time VIP de patrocinadores que já vai aparecer devidamente para vocês, ressaltando aí que as informações são um oferecimento desse timaço VIP de patrocinadores. Bom, a gente recebe aqui nos estúdios do VIP Social hoje o delegado de Polícia Civil aqui de Tijucas, o Aderlan Camargo, a seu lado, a vítima de um desses casos, a Joana, e a sua mãe também, que era amiga deste homem que é o autor de todos esses abusos. Delegado, boa tarde. Para começar então essa conversa, essa entrevista, poderia relatar para a gente como está o andamento das investigações e como foi o pedido de mandado de prisão? Sim, boa tarde a todos. Microfone, por favor. Boa tarde a todos. A vítima aqui presente compareceu à delegacia há cerca de 10 dias para registrar um boletim de ocorrência e relatar que tinha sido vítima de diversos abusos quando tinha entre aproximadamente 6 e 10 anos. No mesmo dia eu já colhi o depoimento dela, colhi o depoimento da mãe, que também está presente no momento. Quando tem mais algumas informações e, por iniciativa da própria vítima, o caso ganhou repercussão na mídia local. Em razão disso, mais vítimas compareceram à delegacia para registrar boletim de ocorrência e confirmar o relato apresentado pela primeira vítima. Com base nessas informações e com base também informações recebidas pela inteligência da Polícia Civil, de que haveria grande chance de o suspeito fugir da região, do distrito de Culpa. Com base nessas informações, eu representei pela prisão preventiva dele. Isso foi na sexta-feira passada. Aguardamos passar aí o período da eleição, porque existe um prazo, esse prazo deve ser respeitado, e nesse prazo não pode ser cumprido nenhum mandado de prisão. Ontem, aliás, por volta das 3 horas, o mandado de prisão foi expedido. Então, logo expedido, eu me reuni com a minha equipe, fizemos uma campana no local. No momento em que constatamos que ele efetivamente estava em casa, eu mesmo fui pessoalmente até o portão, pedi para falar com ele, ele foi até o portão, saiu do portão, eu já o cientifiquei do mandado de prisão e na sequência ele foi encaminhado à delegacia. Delegado, a gente já vai trazer mais detalhes sobre como foi a prisão, mas eu gostaria de falar com a Joana. Joana, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez aqui no VIP Social. A Joana que veio a público trazer este caso. Joana, eu queria que você relatasse para a gente o motivo. Por muitos anos você guardou esse segredo de toda a sua família. Você chegou a contar para alguém antes disso? E qual a motivação para contar isso agora? Boa tarde a todos. Eu guardei por muito tempo pela questão de preservar os meus pais emocionalmente. Até porque eram uma pessoa muito próxima à minha família, tanto a esposa também tem um grau parentesco com a família do meu pai. Então, eu guardei por muito tempo para preservar eles, até o momento que eu soube que o acusado tinha colocado a minha mãe na posição de testemunhar a favor dele no processo que está em andamento, que ele foi condenado, né? Então, chegou um momento que eu falei que eu não poderia mais guardar isso, que minha mãe foi colocada nessa posição e que era o momento de eu revelar a situação e o que tinha acontecido comigo. E, diante disso, falei com uma das vítimas, né, que é a menina do processo, via como ela estava, né? É uma menina que, infelizmente, não se recuperou igual eu me recuperei. Então, foi mais uma motivação para eu seguir em frente. E a decisão de trazer a público, não só contar para a família, qual é o intuito?
Então, a família da menina em questão ela foi muito injustiçada pela cidade inteira, né? Então, para vir a público e para a mídia, a minha motivação foi para essa família não ser mais injustiçada, né? Em questão disso. Perfeitamente. A Ângela é a mãe da Joana. Ficou sabendo de tudo isso recentemente. Ângela, você chegou a depor a favor do acusado? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, eu cheguei a depor a favor dele, sim. E como foi esse depoimento? Esse depoimento que me perguntaram foi sobre ele, sobre a pessoa dele, né? Que eu convivo com eles desde criança. Então, assim, eu tinha uma amizade muito forte com a filha dele, com o filho dele. A gente se criou todos juntos, a gente morava um próximo do outro, né? Então, o que me perguntaram é sobre a pessoa dele. Eu não tinha o que falar mal dele, eu não tinha como prejudicar ele em nada, pelo contrário. Eu não sabia. Nunca desconfiou? Nunca desconfiei. Nunca. Eu não imaginava que ele era esse monstro. Nunca. Nunca passou pela minha cabeça. Era uma pessoa que na infância da Joana era tranquila, acreditava que seria tranquilo Sim. deixá-la, inclusive sozinha com ele? Sim. Eu não conseguia ver o tamanho do monstro que ele era. Delegado, sobre o depoimento, a gente sabe que foi colhido o depoimento dele ontem. O senhor poderia revelar para a gente se ele negou, se ele chegou a relatar que algum dos casos aconteceu? Como foi esse depoimento? Como ele já fez em outra ocasião, quando ele foi investigado pela prática de um crime ocorrido também por volta de 2011, 2012, ele reiterou que as informações não eram verdadeiras, que estavam inventando, que havia uma perseguição por parte de alguns moradores de Tijucas, e chegou até a usar um termo de forma inapropriada, que era tudo fake news. Enfim, ele negou, de forma categórica, que não tinha feito nada disso que foi relatado nos boletins de ocorrência. Atualmente ele tinha uma vidraçaria em Tijucas, é isso? Essa informação que nós temos, que ele tem uma vidraçaria, que ele faz isso há bastante tempo. Eu particularmente não conhecia ele. Eu estou na região há 2 anos, então não conheço muita gente, né? Então, até para nós é indiferente se a pessoa é conhecida ou não no município, né? Nosso trabalho é apurar a verdade dos fatos, seja quem for. Delegado, sobre a apuração dos casos, teve mais denúncias? Até o momento, quantas denúncias foram feitas neste caso em que você estava investigando agora? Lembrando, pessoal, que já existe um processo contra este homem, que já corre a segredo de justiça, que é da vítima que a Joana relatou ali, que ela chegou a conversar com essa vítima. Ele já foi recentemente condenado. É até um processo antigo, para ter uma ideia, ele foi indiciado em 2013, né, há bastante tempo, quase 10 anos. Então ele foi recentemente condenado a cerca de 10 dias a 13 anos e 4 meses de reclusão. Tá? Essa investigação foi iniciada a partir do relato apresentado aqui pela Joana e por mais 2 vítimas que compareceram à delegacia. A investigação ainda está em curso, ainda vou coletar algumas informações, ouvir algumas testemunhas. Me parece que vai surgir mais uma vítima também para relatar os abusos sofridos por ela. Eu vou coletar, enfim, mais algumas informações. Agora eu tenho um prazo pequeno para fazer isso, para que não configure um excesso de prazo e ele eventualmente possa ser solto. Então tenho mais 9 dias para concluir o inquérito. Eu vou fazer isso no mais tardar até segunda ou terça-feira e vou encaminhar ao Poder Judiciário, que certamente vai cair com a promotoria e vai oferecer uma denúncia contra ele. Então ele pode receber uma outra condenação por esses novos depoimentos, por essas novas denúncias? Sim, em crimes dessa natureza, o depoimento da vítima, a versão da vítima tem grande valor probatório. Isso é unânime na jurisprudência dos mais diversos tribunais existentes no país. Então, informando aqui, os depoimentos tanto da Joana como das outras vítimas são ricos de detalhes, o que confirmam, ratificam a versão por elas apresentada. Então,
acredito realmente que ele vai ser novamente condenado e vai pegar aí um bom tempo de reclusão. Acredito eu que ele não saia mais tão cedo do presídio. É suspeito que ele possa estar continuando cometendo esses crimes, já que algumas vítimas relatam como o caso da Joana, de 15 anos atrás, outras de 10 anos atrás. Seria possível que ele seria um perigo aí solto na sociedade? Esse também foi um dos fundamentos que eu utilizei para pleitear a decretação da prisão dele, porque nada garante que ele tenha parado, interrompido esse comportamento. Tá? Essas pessoas não param, e por isso elas precisam ser afastadas do convívio social, até porque elas não admitem que o que elas fazem é errado. Então, acredito que ele tenha continuado e certamente novas vítimas surgirão para apresentar novos relatos, confirmando que também foram abusadas sexualmente por essa pessoa. Joana, a gente sabe que vocês também estão fazendo quase que um trabalho investigativo nessa situação, né? Conversando com as vítimas e tudo mais. E como conhecem ele há muitos anos, eles relataram elas relataram para a gente numa conversa anterior que ele foi caminhoneiro por alguns anos. Vocês acreditam que ele possa ter cometido esses crimes também em outros estados? Então, como a gente sabe, a característica de uma pessoa dessa começa cedo, né? Então, como ele foi caminhoneiro e com isso, ele já rodou o Brasil inteiro, a gente acredita que sim, tem vítimas em outros estados. Delegado, isso será investigado também? Ou caberia a outro estado investigar esse caso? Até as investigações podem correr de forma concentrada numa unidade policial, mas eu preciso que essas informações cheguem até nós, para que daí a gente dê continuidade e encaminhe um procedimento único para o fórum. Joana, qual é o sentimento em saber, em ter visto ele sendo preso, ele ser levado, né, para o presídio? Qual é o sentimento que fica? Querendo ou não, foi um sentimento guardado há mais de 15 anos, né? Então, ver aquela cena de ele ter sido encaminhado para o presídio, que realmente a prisão foi efetivada, foi um sentimento de 15 anos guardado que veio para fora de uma vez só. Eu me emociono muito porque a proporção ela se tornou muito maior do que eu. E eu vou continuar nessa luta, porque na verdade foi só uma luta ganha, né? Ainda existe uma batalha aí pela frente. Ângela, pode relatar também o que você sente nesse momento? Depois de saber que uma pessoa que era amiga da família, na verdade, agiu como um monstro, talvez seria essa a palavra? Verdade. Ele agiu como um monstro. Eu me senti traída, porque eu confiava nele. Eu tinha ele como uma pessoa da minha família, né? A gente era próximos. Eu me senti traída, eu estou arrasada, eu estou triste por toda essa situação, por estar aqui, precisar estar aqui para poder parar ele, para ele nunca mais chegar perto de uma criança, para ele nunca mais fazer o que ele fez com a minha filha. A gente sabe que é uma situação extremamente difícil de relatar, né? Delegado, se alguém de casa estiver ouvindo e puder denunciar, puder relatar o seu caso, alguém que seja, talvez, uma dessas vítimas, esteja entre essas vítimas, como isso pode ser feito? A gente sabe que a Joana veio a público, mas não necessariamente é preciso, né? A Polícia Civil dispõe de vários canais de comunicação, de interação com a população. Tem no portal da Polícia Civil um campo lá chamado Delegacia Virtual. Lá ela pode ou fazer um boletim de ocorrência se identificando, ou pode utilizar o campo denúncia anônima. Ali ela pode relatar os abusos que ela sofreu, sem necessariamente ser identificada. Na sequência, nós vamos atrás dessas informações, coletar mais informações, fazer contato com essa pessoa, para, enfim, dar continuidade às investigações e
e concluir aí o procedimento policial. Obrigado pelas informações, delegado Aderlan Camargo, delegado da Delegacia de Polícia Civil aqui de Tijucas, responsável pela investigação do caso. Obrigado. Joana, se você quiser usar o espaço para pedir, se alguma das jovens também queira falar, queira relatar o seu caso, fique à vontade e a gente agradece a sua coragem de vir até aqui contar a sua história. Muito obrigada. A minha motivação, que eu não comentei antes, principal de ter vindo a público, foi para que as outras vítimas também aparecessem. Convido as outras vítimas que acredito que estejam amedrontadas, querendo ou não, é uma situação complicada. Convido que vá na delegacia, que faça o boletim de ocorrência, que se manifeste. Não necessariamente precisa aparecer, se expor igual eu me expus, mas eu fiz isso para que outras vítimas aparecessem como apareceu duas. Então eu convido a todas as meninas, não só em relação a do meu abusador, mas de outras, que denunciem, porque eu sei que é difícil guardar, mas é mais libertador ainda falar sobre isso. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos vocês por ter me apoiado, ter me dado o espaço para ser divulgado ao delegado Aderlan, que se prontificou, foi extremamente solícito a nos ajudar, e a todos que se solidarizaram com a minha história. Ângela, obrigada também por acompanhar a sua filha aqui hoje, obrigada pelas informações, por relatar também como é o sentimento de mãe diante de uma situação como essa. O sentimento de mãe é muito triste, é muito complicado. Eu não sei dizer o tamanho que é essa dor, o buraco que abriu no meu coração e como que eu vou me recuperar a tudo isso. Então, mães que têm as suas filhas que passaram por isso, vão atrás dos direitos delas. Não fique com isso para si. É muito doloroso. Denuncie. Não deixe seus filhos levarem tanto tempo para poder relatar uma história dessa. É muito triste. Então, denuncie. Nos procurem. Obrigada. O Ocorrências Policiais vai encerrar com uma matéria que a gente preparou do momento da prisão do autor, do acusado desses casos de abusos sexuais que foram cometidos aqui na cidade de Tijucas. Lembrando que Ocorrências Policiais, tudo que vocês souberam aqui, as informações são um oferecimento do nosso time VIP de patrocinadores que sempre passam na nossa tela interativa vertical todos os dias aqui no Ocorrências Policiais. Todos os detalhes estarão lá no site também. A gente deixa vocês então com o momento da prisão. Foi preso na noite de ontem o homem de 65 anos, acusado de cometer abusos sexuais contra diversas vítimas na cidade de Tijucas. De acordo com o delegado Aderlan Camargo, da Polícia Civil, responsável pela atual investigação, diversas vítimas compareceram na delegacia e afirmaram terem sido vítimas de abusos sexuais cometidos pelo autor quando eram ainda crianças. Os abusos aconteceram quando as vítimas tinham entre 6 e 13 anos de idade. Após colher depoimento de várias vítimas, foi feito pedido de prisão preventiva do acusado. Além de novas acusações, o autor responde a cerca de 10 anos por um processo que corre em segredo de justiça, onde é acusado do mesmo crime. De acordo com a vítima, hoje com 18 anos, os abusos começaram quando ela tinha 7. Segundo seu depoimento, além de toques em partes íntimas, o autor forçou o sexo oral e chegou a praticar penetração. Por este processo, ele foi condenado a 13 anos de reclusão. Porém, até ontem, não houve prisão. Em depoimento,
Após ter seu mandado de prisão cumprido em sua residência por volta das 19 horas, o detido negou ter praticado quaisquer atos que é acusado, alegando inclusive se tratar de fake news.